aluninhos do Colégio Saber. No dia de hoje, nós vamos fazer um estudo analítico das equações que envolvem espelhos esféricos. Nós temos aqui um espelho côncavo e colocamos um objeto à esquerda do centro de curvatura desse espelho. A imagem formada é uma imagem real, invertida, menor do que o objeto, e essa imagem está localizada entre o centro e o foco. O que é que nós precisamos saber? Primeiro, esse O vai representar o tamanho do objeto. Esse I será o tamanho da imagem. Percebam vocês que esse objeto ele está a uma certa distância do espelho. Distância essa que nós vamos representar pela letra P. Mas a imagem também está a uma certa distância do espelho. A distância da imagem ao espelho nós vamos representar por P'. E o espelho ele também possui uma distância focal, representado pelo F'zinho. Existem duas equaçõezinhas que nós vamos utilizar para responder as questões matemáticas que envolvem espelhos, que é a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. A primeira equação, nós temos que o inverso da distância focal será dado pela soma do inverso de P e P', onde esse F'zinho é a distância focal, o P, mais uma vez, é a distância do objeto ao espelho, e o P' será a distância da imagem ao espelho. Equação do aumento linear transversal. Aqui é o A, esse A vai dizer se a imagem aumentou ou diminuiu, ou seja, o quanto ela aumentou ou diminuiu, ou se permaneceu com o mesmo tamanho. O I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto. P, P' e F já acabei de explicar. Só dá uma olhadazinha aqui com calma. Vamos para outro tópico bastante importante, que é a análise, a convenção de sinal. Nesse tipo de assunto não basta simplesmente saber as equações. Existe o que nós chamamos de jogo de sinal, que vai fazer todo o diferencial na hora de responder as questões. Então nós temos aqui um espelho côncavo, um espelho convexo, e eu tracei um planozinho aqui. O que estiver apontando para cima vai ser mais, e o que estiver na frente do espelho também vai ser mais. Observe que a diferença do convexo para o côncavo são as faces. A face positiva do espelho convexo será o lado direito, visto que a face refletora do espelho convexo é a parte externa. Vocês vão entender mais daqui a pouquinho. Vamos lá, fazer essas análises de sinal. Tudo funciona assim. Primeiro vamos trabalhar com o espelho côncavo. Vocês lembram da aula anterior que a gente, quando pega um espelho côncavo e coloca um objeto à esquerda do centro, nós teremos uma imagem desta maneira? Características dessa imagem será uma imagem real, invertida, menor, e essa imagem está entre o centro e o foco. Pois bem, fazendo o jogo de sinal, colocando os eixos ali para ficar melhor de vocês entenderem, observem que esse objeto está apontando para cima. E se o objeto está apontando para cima, o sinal do O será positivo. Porém, essa imagem está apontando para baixo. Se a imagem está apontando para baixo, ela será negativa. O que seria o P? O P é a distância do objeto ao espelho. Esse P ele está na frente do espelho. Se o P está na frente do espelho, o P será positivo. P', distância da imagem ao espelho. Esse P' está na frente do espelho. Então o P' também será positivo. E o F'zinho é a distância focal. A distância focal do espelho côncavo, ela sempre vai ser positiva. Segundo caso, que é quando a gente pega o objeto que estava à esquerda do centro e aproxima um pouco mais do espelho. Nós vamos agora colocar o objeto sobre o centro de curvatura do espelho. Características da imagem formada: real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. Jogo de sinal. O objeto está apontando para cima, então o objeto vai ser positivo. Em contrapartida, a imagem invertida ela está apontando para baixo, então a imagem vai ser negativa. O P, que é a distância do objeto ao espelho, o P está na frente do espelho, então será positivo. O P', que é a distância da imagem ao espelho, este P' também está na frente do espelho, então o P' também será positivo. E mais uma vez, a distância focal do espelho côncavo será positiva. E nós temos aquele caso ali,
que é quando o objeto encontra 100% o foco, nós teremos uma imagem real, invertida e maior. Mais uma vez, o objeto é positivo, aponta para cima, a imagem é negativa, aponta para baixo. O P e o P' e a distância focal vão ser positivos. Estão faltando apenas 3 casos. Vamos lá? Quando o objeto está no foco principal do espelho. Esse não precisa se preocupar com o jogo de sinal, porque nesse caso a imagem ela é imprópria. Quando o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho côncavo, aí nós teremos uma imagem desta maneira. Para quem não lembra, a imagem será virtual, direita e maior. Jogo de sinal. O objeto está apontando para cima, então o objeto será positivo. A imagem agora não está invertida, a imagem está direita. E se essa imagem está direita, o I está apontando para cima. Então o I também será positivo. O que é o P? A distância do objeto ao espelho. Observe que esse objeto está na frente do espelho, então o P também está na frente do espelho. O que significa dizer que esse P será positivo. Porém, a imagem está atrás do espelho, pois trata-se de uma imagem virtual nesse caso. E se a imagem está atrás do espelho, o P', que é a distância da imagem ao espelho, também está atrás do espelho. Então, neste caso, o P' vai ser negativo. E digo mais, quando o P' for negativo, a imagem vai ser virtual. E no caso da distância focal de um espelho côncavo, a distância focal está na frente do espelho, essa distância focal ela será positiva. Está restando agora analisar a situação do espelho convexo. Para quem não lembra, espelhos convexos são aqueles tipos de espelhos que nos fornecem uma ampliação do campo visual, visto que a imagem será a imagem virtual, direita e menor. Olha para cá, pessoal, para compreender melhor. Nós temos agora aqui um objeto na frente do espelho convexo. Lembre-se que a face refletora do espelho convexo é a face externa. Então, esse objeto está na frente do espelho convexo e nós vamos ter uma imagem assim. Como eu ressaltei há poucos minutos, a imagem é virtual, direita e menor. Analisando o jogo de sinal, o objeto está apontando para cima, então o O será positivo. A imagem não está invertida, é uma imagem direita. Se é uma imagem direita, o I será positivo. O que é o P? Distância do objeto ao espelho. Observe que o objeto está na frente do espelho, então o P também será positivo. E o que é P'? P' é a distância da imagem ao espelho. A imagem foi formada atrás do espelho, então o P' será negativo. E observem com muita atenção que a distância focal de um espelho convexo será negativa, porque essa distância focal está atrás do espelho. Tudo bem? Bom, o que é que verdadeiramente vocês precisam memorizar e compreender? Isso aqui. Observe o sinal de F, que é a distância focal. Se o espelho for convexo, o F vai ser negativo. Se for côncavo, o F será positivo. F minúsculo, distância focal. F maiúsculo é foco principal do espelho. Observe também o valor de I. Quando o I for negativo, a imagem é invertida. E quando o I for positivo, a imagem será direita. E observe o sinal de P'. Se P' for positiva, a imagem é real. E se P' for negativo, a imagem vai ser virtual. Mas nada melhor para compreender. Para ficar melhor da gente compreender, a gente vai precisar fazer o quê? Algumas atividades. Com essas atividades vocês vão entender melhor. Vamos lá? Então, primeira atividade. Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Observem, pessoal. Graças a Deus que ele disse o tipo do espelho. Se o espelho ele é côncavo, significa dizer que a distância focal ela será positiva. Então, nós já temos alguma informação. E ele está dizendo que esse objeto foi colocado aí sobre o eixo principal do espelho côncavo a 4 centímetros do vértice. Então, o objeto está a 4 centímetros do vértice. Significa dizer que a distância do objeto ao espelho vale 4 centímetros. Para quem não lembra, a distância do objeto ao espelho é representada pela letra P. Aí ele diz, a imagem conjugada desse objeto é real.
Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que a imagem é real. Se a imagem é real, a gente já sabe que ela tem que ser invertida. A imagem sendo invertida, o valor de I será negativo. Então, essa imagem é uma imagem real e está situada a 12 centímetros do vértice do espelho. Então, distância da imagem ao espelho, 12 centímetros. Pergunta, quanto é o raio de curvatura desse espelho? Para a gente determinar o raio de curvatura desse espelho, a gente vai precisar determinar quem? A distância focal, visto que o raio equivale a 2 vezes a distância focal. Não vou desenhar não por enquanto. Vamos usar a equação de Gauss para a gente encontrar o resultado que a gente necessita. Usando a equação de Gauss, nós temos o seguinte. O inverso da distância focal será dado pela soma do inverso de P e o inverso de P'. Vamos substituir o que nós temos. 1 sobre a distância focal, que eu não sei, preciso descobri-la para jogar aqui na fórmula e encontrar o raio. Isso será igual a 1 sobre P. Quanto é P? 4 centímetros. Mais 1 sobre P'. Quanto é P'? 12 centímetros. O P' vai ser positivo, porque se a imagem ela é real, o P' será positivo. Então, aqui também é mais. Bom, o inverso da distância focal será igual, fazendo MMC aqui, 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Mais 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, nós temos 3 mais 1, 4 sobre 12. 4 dozeavos. Bom, ficou assim. O inverso da distância focal igual a 4 dozeavos. Então, se eu inverter, né, vai ficar a distância focal dividido por 1 é distância focal. E do outro lado vai ficar 12 sobre 4. 12 sobre 4 dá um valor de 3, unidade que nós estamos usando, centímetros. Então, nós temos uma distância focal de 3 centímetros. Mas cuidado, a resposta não é letra B. O que ele está pedindo não é a distância focal. O que ele está pedindo é o raio de curvatura. Com isso, o nosso raio vai ser 2 vezes a distância focal, que ficará 2 vezes 3 centímetros. 2 vezes 3, 6 centímetros. Então, a alternativa correta dessa questão será a letra E. O raio vale 6 centímetros. Tudo bem até então? Vamos apagar essa questão para a gente fazer mais uma outra. Só um minutinho. Olá, pessoal. Vamos lá. Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho côncavo. Então, ó, a vela foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho côncavo. Ressaltando mais uma vez, se o espelho é côncavo, a distância focal será positiva. Bom, uma vela acesa foi colocada a distância P do vértice de um espelho côncavo de 1 metro de distância focal. Então, a distância focal desse espelho vale 1 metro. 1 metro positivo, porque o espelho é côncavo, a distância focal será positiva. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama desta vela ampliada 5 vezes. Ou seja, a imagem está ampliada 5 vezes. Então, a imagem vale 5 vezes o objeto. Qual é o valor de P em centímetros? Meus jovens, cuidado com esta palavrazinha aqui. Quem assistiu ao anterior deve estar lembrando. Se a imagem foi projetada, essa imagem será real. E toda vez que a imagem é real, ela terá que ser invertida. A imagem sendo invertida, o valor de I será negativo. Muito bem, ele quer saber o valor de P.
Pegando a equação de Gauss, nós temos I está para O, assim como distância focal menos P. Quanto aí? 5 vezes o objeto. Mas aí é onde mora o perigo. Porque se a imagem é invertida, nós devemos chegar aqui, ó, e colocar o sinal negativo. Então aqui é menos 5O. Embaixo nós temos o tamanho do objeto, muito bem. Aqui vai ficar a distância focal 1, menos P. Simplificando, não é isso? Restou o quê? Menos 5 vezes 1 dará menos 5. Menos vezes menos, mais 5 vezes P, 5P. E do outro lado nós teremos 1. Então vai ficar 5P igual a 1 mais 5. 5P, quanto é 1 mais 5? 6. Logo, P vai ser 6 dividido por 5. E 6 dividido por 5 dará 1,2. Qual foi a unidade que nós usamos? Metros. Se você observar, nós não temos 1,2 ali. Por que nós não temos 1,2? Porque ele está pedindo o valor de P em centímetros. E 1,2 metros equivale a 120 centímetros. De metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Então, a alternativa correta, letra D de Danone, que delícia. Vamos para mais uma questão? Vamos lá, pessoal. Prosseguindo. Um objeto de 6 centímetros de altura, então aqui está o tamanho do objeto, 6 centímetros, é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 24 centímetros do vértice do espelho côncavo. Olha, esse objeto, ele está a 24 centímetros do vértice do espelho côncavo. Se o espelho é côncavo, mais uma vez, a distância focal será positiva. E ele está dizendo que o raio desse espelho vale 36 centímetros. Se o raio do espelho vale 36 centímetros, a distância focal é a metade do raio. E a metade de 36 dará 18 centímetros. Tudo bem? Baseado em seus conhecimentos sobre óptica geométrica, a altura e a natureza da imagem são respectivamente. Então ele quer saber qual é a altura e a natureza da imagem. Vou desenhar que fica melhor de compreender. O que é que nós temos aqui? Nós temos um espelho côncavo, então será isso aqui. Aqui é o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro. A distância focal desse espelho, nós já sabemos que é 18 centímetros. Então, aqui será 18 centímetros. E aqui também será 18 centímetros. Tudo bem? Ele está dizendo que o objeto tem um tamanho de 6 centímetros e foi colocado a 24 centímetros do espelho. Ora, se o objeto foi colocado a 24 centímetros desse espelho côncavo, significa dizer que ele não vai estar entre o foco e o vértice, porque aqui é 18. Esse objeto ele não vai estar à esquerda do centro, porque dará um valor maior que 36 e tem que dar 24 centímetros. E esse objeto também não vai estar em cima do centro, porque se o objeto estiver em cima do centro, a distância é 36 centímetros. Aonde é que esse objeto vai estar localizado? Esse objeto ele vai ter que estar aonde? Entre o centro e o foco. Então, a distância do objeto ao espelho, que é o nosso P, será 24 centímetros. Vocês lembram que quando o objeto está na frente do espelho côncavo e esse objeto está entre o centro e o foco, quais são as características da imagem formada e onde essa imagem vai estar localizada? Muito bem. Para quem não entendeu ou para quem não lembra, mas eu sei que muitos de vocês já estão sabendo, a imagem vai estar justamente aqui. Nós teremos uma imagem desta maneira. Características dessa imagem: será uma imagem real, será uma imagem invertida e será uma imagem maior do que o objeto.
Resta agora a gente saber qual é o tamanho desta imagem. Vamos usar a equação do aumento linear transversal? Então vai ficar assim, ó. O está para I, ou melhor, desculpem, I está para O, I está para O, assim como Fzinho menos P. Tudo bem? Qual é o tamanho da imagem? Não sabemos. Quanto é o tamanho do objeto? 6 centímetros. Quanto é a distância focal? 18 centímetros. Aqui vai ficar 18. E do outro lado nós temos o P, que é 24. Arrumando aqui, temos pouco espaço, mas vamos conseguir responder. Então vai ficar I sobre 6 igual a 18. E do outro lado nós temos 18 menos 24. 18 menos 24 dará menos 6. Tudo bem? Então observe que esse daqui simplifica este. Concorda comigo? Então nós temos que o I será igual a menos 18. Qual a unidade que foi utilizada? Centímetros. Professor, não tem menos 18 ali. Eu sei que não tem menos 18. Mas lembre-se que a imagem é o quê? A imagem vai ser invertida. E quando a imagem é invertida, o I será negativo. Se você não quisesse encontrar esse sinal menos aqui, você deveria ter colocado aqui no início, que você perceberá que se colocar o menos aqui logo na fórmula, esse valor seria imóvel e estaria com mais 18. Então a alternativa correta aqui para a gente será letra D, mais uma vez, de Danone, que delícia. Nós temos uma imagem real, nós temos uma imagem invertida e o tamanho dessa imagem vale 18 centímetros. Realmente é uma imagem maior. O objeto tem um tamanho de 6 centímetros, a imagem está invertida com um tamanho de 18 centímetros. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questão. Mais uma questão. Um objeto linear de altura h, então aqui o tamanho do objeto h, está assentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico. Ora, ele agora não disse o tipo do espelho. E esse objeto está a 15 centímetros do vértice desse espelho. Então a distância do objeto ao espelho, que é P, vale 15 centímetros. A imagem produzida é direita. Olha que beleza, ó. Ele está dizendo que a imagem é direita. Vocês lembram que quando a imagem é direita, ela tem que ser virtual? E se ela é virtual, o P' será negativo. Então observe, nós já sabemos que a imagem é virtual e é direita. E ele está falando também que a altura da imagem é h sobre 5. Aí pense comigo, a altura da imagem é h sobre 5. Pensem comigo, qual era o tamanho do objeto? H. Qual é o tamanho da imagem? H sobre 5. O que é que aconteceu com a imagem? Ela diminuiu. Então nós vamos ter uma imagem virtual, direita e menor. Imagem virtual direita e menor, qual é o tipo do espelho? Convexo. E se o espelho é convexo, a distância focal será negativa. Bom, nós já sabemos o tipo do espelho, né? Se nós já sabemos o tipo do espelho, olha, as alternativas A e B já estão descartadas. A probabilidade de errar, ela já diminui. O que é que nós precisamos saber agora? O valor do raio. Para achar o raio, nós precisamos de quê? Da distância focal. Então, lembrando que ele quer saber o valor do raio, e o raio é o dobro da distância focal. Achando a distância focal, a gente acha o valor do raio. Vamos lá? Então, ó, I, imagem está para o objeto, assim como Fzinho menos P. Tudo bem? Qual é o valor de I? H sobre 5. Vamos lá. H sobre 5. O I é positivo porque a imagem é direita. Qual é o valor de O? H. Bem.
Do outro lado, o que é que nós temos? Distância focal. Essa distância focal ela é negativa. Aqui o menos. Aqui nós temos o menos da distância focal. E o P vale 15. Mais uma vez, estou colocando o menos aqui porque o espelho convexo, a distância focal ela é negativa. Bom, o que é que nós podemos fazer aqui? Simplificar, né? Isso. H vai embora com H. Se você fizer aqui extremos e meios, vai ficar quanto aqui? 1/5. 1 sobre 5. Tudo bem? E do outro lado, nós vamos ter menos F, menos 15. Tá, ó. Fazendo extremos e meios, vai ficar menos 5F igual a menos F menos 15. Aí nós temos menos 5F mais F igual a menos 15. Menos 5F mais F, menos 4F. Isso é igual a menos 15. Qual é o valor de Fzinho? Fzinho vai ficar menos 15 sobre menos 4, que dará 15 quartos. Qual a unidade que nós estamos usando aqui? Centímetros. Não há necessidade de fazer essa conta agora não. Tudo bem? Aqui ó, o espelho é convexo. Lembre-se que aqui não deu negativo porque eu peguei o sinal de menos e já coloquei aqui na fórmula. O que é que ele está querendo saber? O valor do raio. Quanto é que vai ser o raio? 2 vezes a distância focal. E quanto foi essa distância focal? 15 quartos. 15 sobre 4. 2 vezes 15 dá 30. 30 dividido por 4. Quanto é 30 dividido por 4? 7,5. Qual a unidade que nós estamos usando? Centímetros. Com isso, a gente conclui que o espelho é convexo e tem um raio de 7,5 centímetros. Alternativa correta, letra C. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza a aula de hoje. A parte de espelhos esféricos já foi passada para vocês. Espero que vocês estudem bem. Qualquer dúvida é só nos procurar. Um forte abraço, um excelente estudo para vocês. E não esqueçam, saber é poder. Fiquem com Deus.